Olá, muito bom dia. Que a graça de Jesus possa tomar conta da sua vida no dia de hoje, você possa experimentar de coisas muito boas da parte de Deus, nesse dia muito especial que o Senhor nos dá, sinal do cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Eu quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 em diante. Está escrito assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então você vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Que Deus possa falar conosco nessa breve reflexão, através do seu Espírito. Queridos, eu quero deixar aqui para mim, para você, algo que na minha devocional hoje o Senhor me fez atentar, é em relação ao cuidado que nós devemos ter em sondar o nosso coração. A preocupação que eu e você devemos ter em permitir que Deus mostre a nós o que verdadeiramente está no nosso coração. Por isso o tema dessa mensagem é: o que está no seu coração? O que está no meu coração? O que tem movido a nossa vida? O que realmente é um valor para nós? O que faz com que eu e você acordemos todos os dias e tenhamos ânimo, tenhamos motivação para viver os nossos dias? Eu digo isso porque as coisas às vezes elas aparentam ser algo, ou a vida de alguém, ou a nossa própria vida. E às vezes a gente pode estar equivocado, enganado com as motivações do nosso coração. E eu digo isso porque esse texto, ele vai nos falar dessa realidade. Ele nos fala de um dia onde Jesus, nas suas andanças, nas suas caminhadas, cumprindo o propósito do Pai na terra, ele está caminhando e de repente o texto diz que um jovem, ele corre ao encontro de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, ele se reporta a Jesus como um bom mestre, ele reconhece aparentemente quem é Jesus, e mais do que isso, ele demonstra uma preocupação com o reino de Deus, com a eternidade. Ele diz: o que eu farei para herdar a vida eterna? São algumas coisas que aparentemente nos levam a imaginar que este era um homem que estava dentro da vontade de Deus, que estava procurando cumprir a vontade de Deus de forma legítima, de forma correta, de forma justa. Mas, queridos, a palavra que eu quero deixar para mim e para você é justamente isso: cuidado com as aparências, cuidado com aquilo que nós muitas vezes expressamos e demonstramos diante dos homens e fazemos diante dos homens, mas não é realmente fruto real daquilo que está dentro do nosso coração. Porque o texto vai nos dizer que depois que esse jovem faz essa pergunta, veja, ele vai de encontro, ele corre de encontro a Jesus. Olha quanta coisa aparentemente
correta esse homem está fazendo. Ele vai até Jesus, ele corre até Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre e ele vai falar a respeito de uma suposta preocupação com o reino dos céus, com o reino de Deus, com a eternidade. O que eu tenho que fazer? E aí Jesus responde a ele, dizendo, olha, cumpra os mandamentos. E ele vai dizer, Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. Veja que interessante. E aí, após a resposta desse jovem, o texto vai dizer que Jesus olha para ele e Jesus o ama. E Jesus então mostra o que verdadeiramente está dentro do coração dele, porque só Jesus é quem sabe o que verdadeiramente está dentro do nosso coração. É por isso que Davi no Salmo 139, ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo é o seguinte, Senhor, eu preciso conhecer o que está dentro do meu coração. Eu preciso saber o que está dentro do meu coração. Quando Davi diz, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, é óbvio que ele não está dizendo que, ou ele tem o entendimento de que Deus ainda não o conhece. Não, não é isso. Ele sabe que Deus o conhece, mas o que ele está pedindo é que Deus revele para ele o que está dentro do coração dele. Para que ele não ande em caminhos tortuosos, fora da vontade de Deus, desagradáveis a Deus. Mas que ele o guie pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade, pelo caminho da palavra, pelo caminho da vontade de Deus. E aí Jesus se vira para esse homem e diz assim, filho, falta uma coisa para você. Na verdade, falta tudo. Vende o que você tem, dá aos pobres. Você terá um tesouro no céu e aí você vem e me segue. Veja que interessante. Jesus está dizendo para ele que ele ainda não estava fazendo o que deveria fazer. Ou ele não estava vivendo do modo como deveria viver. Ele ainda não tinha feito o que ele deveria fazer, ele não tinha tomado a decisão que ele precisava tomar. Se realmente ele estava preocupado com a eternidade, com o reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, o seu coração está nas coisas que você tem. O seu coração ainda não se desapegou das coisas deste mundo. Então as suas práticas, o se prostrar diante de mim, fisicamente, o me chamar de bom mestre, o correr ao meu encontro e demonstrar com a sua fala uma preocupação não quer dizer necessariamente que isso está no seu coração. Porque você ainda está apegado a tudo isso. E é tão verdade isso, queridos, que eu estou falando, que o texto termina dizendo que aquele jovem se desagradou, contrariado com a palavra que Jesus lhe deu, ele sai entristecido. Por quê? Porque ele era dono, ele se sentia dono. Ele estava apegado às coisas deste mundo. E eu quero dizer a você, é uma palavra para mim também, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e nos mostre as nossas reais motivações, para que nós não vivamos enganados, para que a gente não ande equivocado por aí, achando que estamos fazendo a vontade de Deus quando estamos num caminho contrário. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está esperando de mim, de você, práticas que não estão conectadas, que não provêm de um coração verdadeiramente convertido a Ele, entregue a Ele. Um coração que se desprendeu das coisas deste mundo e da sua própria vida, dos seus próprios desejos e prazeres. Que eu e você possamos sondar o nosso coração e permitir que Deus sonde o nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais assertivos no nosso caminhar com Deus. Que assim seja comigo e com você. Vamos orar? Pai, te damos graças pela tua palavra, te louvamos e te bendizemos nesta manhã.
E te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração. Venha provar-nos, Senhor. Conhece-nos, ó Deus, e prova nossos pensamentos, como disse Davi. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algum descaminho. Veja, Senhor, se mostra para nós se nós estamos fora da tua vontade. E mais do que isso, nos guia, nos leva ao caminho da vida eterna, que é Jesus. Nos ajude a vivermos os mandamentos e princípios de Cristo revelados na tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa estar te abençoando mais uma vez nesse dia, que você possa receber da parte do Senhor essa verdade, que o Senhor possa mostrar para mim e para você o que está no nosso coração, a fim de que vivamos uma vida agradável a Ele. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.